Minha gente, o dia 28 de julho é o Dia Mundial da Hepatite, criado para informar e sensibilizar o mundo sobre a hepatite A, B e C, encorajando a prevenção, diagnóstico e tratamento. A doença é uma inflamação do fígado que pode ter diferentes causas, sendo classificada em hepatite viral ou não viral. Mas para a gente entender melhor esse assunto, minha gente, nós vamos receber ela que já está aqui sentadinha na salinha da saúde, a doutora Maria Beatriz de Oliveira, nossa médica hepatologista, que aceitou o nosso convite, está aqui com muito carinho. Doutora, bem-vinda, uma boa tarde, muito obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente, doutora. Boa tarde, sou eu que agradeço o convite de poder estar com vocês aqui mais uma vez. É um grande prazer. E a doutora Maria Beatriz já faz parte aqui da família Saúde e Fé com muito carinho, viu? E hoje o assunto é hepatite. 28 de julho, então, é o dia que o mundo inteiro para pensar nesse órgão tão fundamental, doutora? Isso foi escolhido essa data para que se pudesse dar uma atenção especial, chamar a comunidade a entender um pouco as hepatites, a prevenção, aos cuidados gerais com a doença. E nós temos aqui alguns moldes, se é que eu posso chamar assim, do fígado. Talvez antes de entrar na hepatite, né, que é essa inflamação terrível aí, doutora, vamos falar um pouquinho do fígado. Quando a gente fala assim, claro, todo mundo tem um fígado, o que é um fígado, doutora? O fígado é um órgão bastante complexo, ele tem múltiplas funções, ele produz proteínas, ele produz a bile que auxilia na digestão, ele é responsável por grande parte da nossa coagulação, ele faz parte da produção de algumas gorduras e colesteróis para a síntese de várias substâncias relacionadas até mesmo a alguns hormônios. Ele tem a função de desintoxicar o organismo quando de alguma forma há algo errado. Então, metabolismo de substâncias, eu vou falar drogas, mas é drogas, medicamentos, okay. Então ele tem múltiplas funções. É uma usina, doutora, é uma usina. Eu Tudo costumo passa por ali, dizer né? que é uma usina, sim. Eu acho que fica até mais fácil para se entender. Agora, é verdade, doutora, assim, que é o único órgão, assim, que de repente você, não sei se é mito ou é verdade, que ele pode se regenerar, ou seja, se você perdeu uma parte, né, com alguma doença que a gente vai falar, ele pode se recompor novamente, doutora? Como é que é? Excelente. Ou quando isso, né? Excelente a sua pergunta. Sim, o fígado é um órgão que tem essa capacidade tão especial de se regenerar. Mas existe um detalhe. Somente o fígado saudável consegue fazer isso. Eu vou te dar um exemplo de um pai que quer fazer a doação de parte do seu fígado para um filho. Tá? Como o pai tem o fígado saudável, em cerca de 6 meses ele está com a outra parte novamente do mesmo tamanho. Então ele se regenera completamente. 6 meses? Em média, 6 meses, tá? Um fígado saudável. Quando nós estamos diante de um fígado doente, de um fígado já cirrótico, ele perde essa capacidade. Entendi. Tá? Então o fígado saudável, ele se regenera. A gente está mostrando aqui, tem até na tela aqui um desenho de para você que está em casa acompanhando, onde que se localiza o fígado no corpo humano. Ou seja, é debaixo das costelas aí, doutora? Isso, ele fica completamente do lado direito, ele tem né? Ele tem e é só um que a gente tem, é só um, não é? Só um, mas ele é bastante grande, né? O lobo direito e o lobo esquerdo, mas eles ficam completamente à direita, escondidos abaixo da costela. Um fígado normal, a gente não consegue fazer a palpação desse fígado, tá? Quando a gente consegue palpar um fígado ao exame físico, é porque ele está aumentado, porque ele cresceu. Ele não consegue porque ele é macio, doutora, ou porque a localização dele? Ele fica encoberto pelas costelas. Ah, entendi. Bem protegido, doutora. Sim. Agora, é um órgão que a gente sente dor, por exemplo, eu tô dor no rim, dor no estômago. O fígado também, ele dá um sinal de dor? Eu costumo dizer que o fígado é muito traiçoeiro justamente por isso, né? Um órgão, para ele produzir dor, para ele ter sensação dolorosa, ele precisa ter terminações nervosas. E o fígado não tem, ele não possui essas terminações nervosas, o que faz com que esse órgão não produza dor. Tá? E eu digo que isso é ruim porque a imensa maioria das vezes o paciente procura médico porque está com dor. No caso do fígado não produzir dor,
Como que o paciente nos procura? Quando vai doar sangue, é bloqueado na doação de sangue. Quando vai fazer um periódico na indústria e tem uma alteração, né? Quando vai fazer um check-up e o colega pede a função hepática e vem alterado, né? Em fases iniciais de doença hepática, é assim que o paciente se apresenta até nós, né? Mas não por dor. Entendi, não por dor. Entendi. Agora, doutora, assim, a gente ouve falar bastante, assim, ó, o assunto de hoje, minha gente, calma, hepatite, a gente vai trabalhar hepatite, a inflamação no fígado. Mas assim, também se fala muito hoje em dia, assim, esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. O que é isso, doutora? Então, a esteatose hepática, isso aqui fica mais fácil. Um fígado normal, ele é escuro, né? O fígado gorduroso, ele fica completamente amarelado, tá? Há o acúmulo de gordura dentro da célula hepática. Hoje, quase 30% da população mundial possui esteatose hepática, porque nós vivemos um mundo onde a obesidade está muito acentuada, o sedentarismo, o colesterol, o paciente... Estilo de vida. O paciente diabético, né? Alimentação influi também? Completamente, influencia. E aí ocorre esse acúmulo de gordura, que é um processo inflamatório. Tá? E o que faz isso? Qual é o perigo de uma esteatose? A esteatose também não dói, né? E inicialmente você encontra alteração nos exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância e alteração da função hepática vista através de exames laboratoriais, tá? Qual é o grande perigo da esteatose? A esteatose ela pode ficar por anos gerando um processo inflamatório nesse fígado e esse fígado, ao longo de muitos anos sofrendo essa inflamação, ele vai formando uma cicatriz. Essa cicatriz faz com que ele fique endurecido. Esse endurecimento forma uma alteração na estrutura do fígado, um fígado normal, um fígado gorduroso e um fígado com cirrose. Toda a sua estrutura é comprometida. Se você olhar, ele é mais rugoso, aquele é lisinho. Então, a estrutura do órgão fica diferente. Nesse desenho, doutora, pode uma pessoa ter essas três características, uma parte boa, uma parte, né, ou não? Não. Ou ele é normal todo, quando ele está gorduroso, ele está completamente gorduroso, tá? É por inteiro. Entendi. Tá? Nesse caso, já não pode regenerar? Ou se tirando a esteatose pode? A esteatose, a gente consegue reverter isso. Tá. A gente consegue trazer esse fígado com gordura para cá. Eu costumo brincar que daqui não volta para cá. Aqui você já tem uma cirrose propriamente estabelecida nesse órgão, onde ele começa a apresentar alteração de sua função de coagulação, acúmulo de líquido na barriga, tá? Os olhos podem ficar amarelados e o que a gente mais teme, o tumor hepático, tá? Aí já é um câncer. Um câncer. Um paciente que tem cirrose, ele chega a ter 10 vezes mais possibilidade de desenvolver um câncer hepático do que o indivíduo não cirrótico. Então quer dizer que a cirrose já é quase a reta final, doutora, assim, eu vou ajudar a doutora aqui. É a reta final aqui acho que é mais ou menos assim. Aqui, vou colocar assim. Doutora, vamos lá, então, a gente já entendeu cirrose, a gente já entendeu esteatose, enfim, mas existe uma coisinha chamada hepatite, né, doutora? O que é isso, doutora? Então, toda vez que o fígado é agredido, essa célula hepática sofre. Neste sofrimento, ela produz um processo inflamatório que a gente chama de hepatite. Tudo que gerar inflamação vai levar a hepatite. O mais comum no nosso meio são as hepatites virais, aquela onde o paciente adquire, né, o vírus entra no organismo e cada a maneira de transmissão a gente vai falar, é um pouquinho diferente, mas ele entra no organismo, vai para o fígado, gera essa inflamação, produzindo a hepatite. Outras hepatites que a gente tem, a hepatite autoimune, que é um processo genético, onde o próprio organismo faz essa inflamação, gera esse processo inflamatório. A hepatite alcoólica não pode ser esquecida. Hepatite medicamentosa, né? Infelizmente, a população brasileira ela tem muito acesso a remédio
muitas vezes sem informação e de forma desnecessária, e faz com que a gente tenha uma grande parcela da população apresentando hepatite medicamentosa. Agora, muita gente está acompanhando agora, doutora, graças a Deus, assim, e tem gente que tem a necessidade, né, a prescrição. Às vezes, eu tomo 12 remédios por dia, é obrigatório, eu tenho que tomar, né? Fora aqueles que tomam por conta própria, né? Mas, ou seja, a pessoa tem que tomar aquela quantidade diária. Essa quantidade diária, doutora, assim, ela vai gerar lá na frente, ou seja, tem um efeito colateral que pode gerar uma cirrose medicamentosa, alguma coisa assim? Pode. Tem muitos medicamentos de uso prolongado, eu vou te dar um exemplo, os anticonvulsivantes. Os anticonvulsivantes, o paciente tem necessidade, ele precisa usar. Mas esse tipo de medicamento, que nós sabemos que tem uma possibilidade maior de fazer toxicidade hepática, ele tem que ser monitorado. Então, a função hepática desses pacientes que tem necessidade de fazer uso de um maior número de medicamentos, ele tem que ser monitorado com a função hepática, tá? E aí, se em algum momento essa função altera, como é que eu vou saber isso? O exame laboratorial dele vai subir. E nessa subida, a gente faz uma investigação. Se a gente vê que afastaram as outras causas, ficou como medicamento, a gente olha aquele pool de medicamentos que ele usa e nós vamos ver, dentre aqueles, qual é o maior, né, que tem maior possibilidade de estar produzindo aquilo, vai tirar e vai ser substituído. Então, acho que serve o alerta, doutora, assim, a automedicação, né, o perigo de uma automedicação, tomar qualquer coisa por conta própria, porque isso o fígado vai reagir, né? Vai reagir. Então, eu falei cirrose medicamentosa, mas pode ser hepatite medicamentosa. Né? A hepatite medicamentosa, ela pode, né, também, o paciente chega pra gente amarelo, tem aquele quadro agudo e pode se resolver. E tem aquele paciente que algumas vezes, pelo uso prolongado de medicamento, pode não apresentar o quadro agudo, pode não ficar amarelinho, mas o uso prolongado por muitos anos pode levar em algumas situações a uma cirrose. Por que a doutora citou algumas vezes amarelinho? Por que a pessoa tem aquela coloração esverdeada, amarelada, que os olhos também ficam, doutora? Então, o fígado, o seu fígado está sem vesícula. O meu fígado tem uma vesícula aqui. O fígado, ele é responsável pela produção da bile. A bile é armazenada na vesícula. Em algumas doenças... A bile faz o quê? A bile, ela é um líquido, tá? Ela é bem líquida e ela auxilia na digestão de gorduras. É o líquido que fica na vesícula biliar? Isso, na vesícula biliar. E a pessoa que tem que tirar a vesícula? O organismo vai se adaptar. Quem produz a bile não é a vesícula, é o fígado. Só armazena. A vesícula é um reservatório de armazenamento e ela não é um órgão vital. Então, quando você tem cálculo, você tem pedra na vesícula, ela é removida e o teu organismo vai se adaptando aos poucos a essa nova condição. E aí fica verdeado porque essa bile joga para o organismo? Então, essa bile, alguns processos de hepatite, né, toda essa inflamação, ela vai gerar um acúmulo extra de bile e o paciente vai ficar amarelado. Uma outra situação que o paciente também fica amarelo, e aí pode não ser hepatite, ali, doutora, pode ser... Está mostrando até na tela, olha que interessante, doutora, né? Esse é o olho. A pele também fica assim também? Pode ficar? Fica. E uma outra situação que a gente tem que estar sempre atento, as hepatites virais podem dar esse amarelo, que é essa icterícia, mas obstrução da árvore biliar por cálculos ou por tumoração. O paciente pode ficar amarelinho. Entendi. Agora, a doutora falou assim, vamos entrar um pouquinho nessa questão. Como deixa esse processo inflamatório? Tem vários tipos de vírus e cada um tem um estrago diferente, doutora? Cada um tem uma maneira de transmissão, né? A hepatite A e a hepatite E, elas são de forma oral fecal, isso quer dizer, através de água contaminada, de alimentos crus, regiões onde você tem baixa condição sanitária, né? Você pode adquirir banho de mar, frutos do mar, pode pegar também, tá? Essa hepatite, ela é autolimitada, tá? A gente chama isso porque o próprio organismo vai resolver. A hepatite A, ela
tem um tempo que você fica assintomático, depois o seu corpo vai resolvendo isso e o teu organismo elimina esse vírus. Ok. A hepatite A, ela nunca cronifica, nunca. Então ela nunca vai evoluir para uma cirrose. É o processo agudo naquele momento ali, tem o sintoma, tem a reação, Esse o próprio organismo. autolimitado diz que o teu organismo vai eliminar aquilo Ok. e não vai levar para a tua vida. Tá? Entendi. Nos casos da hepatite B e hepatite C, a gente vai falar um pouquinho da transmissão delas, mas elas têm uma característica bem diferente da hepatite A, porque elas podem se tornar crônicas, tá? A hepatite B e a hepatite C, elas podem apresentar forma aguda e crônica. A hepatite B é através de sangue contaminado, você compartilhar objetos cortantes com uma pessoa que sabidamente tem o vírus, né? Atividade sexual sem proteção, Ok. tá? Pode ser até um corta-unha, doutora, assim, um Pode, manicure, assim. pode. A gente pede que até para manicure você tenha o seu material, Ok. né? Porque é possível se adquirir. E a mãe gestante na hepatite B pode transmitir para o feto, tá? Via leite? Não, via placentária no Ok. momento do parto. Ah, entendi. Tá? Então, essa hepatite B, ela pode apresentar a forma aguda, onde o paciente fica amarelo, fica com sintomas, fadiga, náusea, dor na região do estômago, ele fica um período com os sintomas da hepatite e ele pode se resolver. Só que existe uma porcentagem desses pacientes infectados pelo vírus B que podem não apresentar esse quadro de hepatite aguda e evoluir direto para uma fase crônica. Uau, tá? uau. E infelizmente esse é o paciente que a gente mais tem receio de encontrar, porque muitas vezes você vai encontrá-lo com 40, 50 anos, com uma história de contaminação antiga que muitas vezes ele não sabia, já em fase cirrótica ou com uma lesão tumoral hepática estabelecida. Essa B e C, doutora, B e C, a senhora B falou, e C. Essa o organismo não elimina, não tem essa potência de eliminar. Na hepatite aguda A e B existe a chance de eliminação viral. Tá? Mas existe aquele paciente que adquiriu e não faz a forma aguda. Ok. Ele evolui direto para a forma crônica. Entendi. Existem outras letras também? A, B, C? O nosso alfabeto nas hepatites ele é Uau. bem amplo, né? As que a gente tem um pouco mais de contato é a hepatite A, B e C, sem dúvida, tá? Mas nós temos a hepatite delta. Aqui para nós no sudeste é um pouco menos, ela dá muito na região norte e na região amazônica. Pelo calor, pelo que? Não, ela também é por contato sexual, Ok. através de objetos cortantes, mas ela tem uma característica muito especial. A hepatite delta, para ela conseguir se manter no Evoluir. organismo, ela precisa que o paciente seja previamente infectado pelo vírus da hepatite B, Entendi. tá? Então o paciente pegou a hepatite B Está mais vulnerável. e tá mais vulnerável, e ele precisa, a gente diz que ele é um vírus defectivo, ele precisa do vírus B já presente no organismo para ele conseguir fazer a sua inflamação. Todas, assim, imagino que todas as letras, todos os tipos de hepatite, doutora, elas são perigosas, pode levar a um quadro de fatalidade, enfim. Sim. Mas dessas letras aí, doutora, qual é a mais perigosa? A senhora evite pegar essa. A B e C, no sentido de possibilidade elevada de cronificação e evolução para a cirrose. Nós temos também a hepatite E, que também é muito semelhante à hepatite A, que é na água, alimentos contaminados, precariedade de saneamento básico, mas no nosso país ela é bem rara. Ela é mais na Ásia, no Egito. Para nós aqui é um pouco menos frequente a gente observar. E ela tem uma característica que quando ela ocorre na gestante, ela pode ter um desfecho muito ruim. Gente, quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo hoje aqui com a doutora Maria Beatriz Oliveira, nossa médica hepatologista, e o assunto é o fígado e do fígado as hepatites. Vamos combinar o seguinte, eu vou chamar o intervalo, na sequência, minha gente, além das perguntas que estão chegando pelo WhatsApp, que eu já fui informado, a gente vai continuar com esse bate-papo que a gente quer aprender a como cuidar bem do nosso fígado.
E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, hoje falando sobre hepatite, minha gente, com a doutora Maria Beatriz Oliveira, nossa médica hepatologista. Eu já vou continuar o bate-papo com ela, porque está muito interessante, a gente aprende demais, viu? Mas agora um recadinho para você que é devoto, minha gente. Nesse mês, temos muitos motivos para agradecer, porque estamos comemorando os 25 anos da nossa família dos devotos. São mais de 2 décadas cuidando com muito amor e compromisso a Casa da Mãe. Sua generosidade com sua doação mensal mantém a Casa de Nossa Senhora, as obras sociais e leva o amor da mãe para muitos lares através da rede Aparecida de comunicação. E nesse mês tão especial para a nossa família dos devotos, eu tenho um convite para você. Assuma conosco a missão de cuidar da Casa da Mãe Aparecida. Se você não participa, dê o seu sim, entrando de vez para a nossa família. Para fazer o cadastro é bem simples, basta acessar a12.com/família dos devotos ou ligar para o telefone mais amado desse planeta, minha gente, 0300 210 1210. O seu sim é um gesto de amor e constrói e cuida da Casa da Mãe Aparecida. Desde já, o nosso muito, muito obrigado, viu? Mas vamos continuar com o nosso bate-papo com a nossa queridíssima doutora Maria Beatriz Oliveira, nossa médica hepatologista. Doutora, a gente ouve também assim, tá na internet, essa terra, esse território, né, de tantas coisas e tantas informações que a gente tem que saber filtrar, por isso que a ida no médico é fundamental, porque senão a gente se perde no meio de tantas informações. A gente vê também na internet desintoxicar, né, o fígado. Existe isso? Como é que a gente tem que interpretar isso, doutora? Eu fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, tá? Porque isso é uma grande dificuldade no nosso dia a dia, nos nossos ambulatórios, nos nossos consultórios. A gente vê muita notícia errada sendo divulgada na mídia, chás, medicações fitoterápicos que teriam uma propriedade de fazer uma desintoxicação do fígado. E são convincentes os argumentos, doutora? Só não tem noção como tentam, né? Entendeu? Por isso, a nossa grande preocupação, né, e a minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a gente tem feito alguns trabalhos para mostrar que isso é uma mentira, né? Okay. O fígado, ele não tem uma medicação, um alimento que seja capaz de fazer uma desintoxicação desse fígado. O fígado, quando há algo errado, quando tem alguma substância que está sendo tóxica, algum medicamento, ele tem essa função de fazer essa desintoxicação. Ele não precisa de um medicamento ou alimento para fazer isso, nem erva, nem chá, ele não precisa. O fígado, ele quer ser bem cuidado, tá? Se você tem uma boa prática alimentar, se você está dentro do peso ideal, se você evita a automedicação, se o seu consumo de bebida alcoólica é algo moderado, se você tem qualidade de sono boa, tudo isso faz bem para o teu fígado, entendeu? E não é uma medicação, uma erva, um chá ou alguma substância que vende sem nenhum critério. Isso é o contrário, a gente tem muito problema quando o paciente utiliza dessas fórmulas, né, desses chás, e acabam causando uma toxicidade no fígado e não o contrário. É interessante, porque é um testemunho pessoal, a doutora sabe, nossa, eu já cheguei a ter o grau 2 de esteatose, ou seja, e a solução não é medicamento ali, doutora, vocês defendem muito, é uma dieta balanceada, saudável, exercício, né, e o próprio fígado vai dando, perder peso, o próprio fígado vai dando a resposta, então de repente no grau 2, citando a esteatose, né, fazendo a lição de casa, de repente quando você vai lá fazer o ultrassom de novo, zerei a esteatose, né? É justamente isso. Você não precisou de outros recursos, o próprio estilo de vida. Ele tem a mudança do estilo de vida, né? Ele tem essa capacidade de fazer tudo que o fígado precisa. Se tem gordura, ele vai tirar. Se você tem uma boa alimentação, se você usa medicações quando necessário, com controle médico, com avaliação. Nós sabemos, eu citei o anticonvulsivante, né? Muitos pacientes precisam usar, né? Mas você vai usar, mas você vai ter um controle médico. Se houve alteração, vai escolher uma nova substância que seja menos capaz de produzir alteração, né? Então, o fígado, nesse sentido, ele tem a capacidade
capacidade de se proteger. Aquilo que é Ok. tóxico para ele, ele mesmo vai resolver, não Entendi. necessitando de nada que você utilize para isso. Agora, quando a gente fala de hepatite, hepatite é uma doença, são doenças de gente grande ou criança pode ter, adolescente pode ter? Você pode nascer já com hepatite? Toda a população pode adquirir os vírus da hepatite. O que a gente tem é determinada hepatite é mais frequente numa faixa Tá. etária, ou na infantil ou na adulta. Um exemplo é a hepatite A. A hepatite A, ela é muito mais frequente na criança. Você Ok. pega alguns adultos com hepatite A, mas é menos, né? A hepatite A, como ela tem essa transmissão oral fecal, né? A questão de higiene de alimentos, pessoas institucionalizadas, a criança em creche, tem mais possibilidades, Ok. né? A criança às vezes não manifestou ainda a hepatite e divide, compartilha alguma coisa com um coleguinha na escola, então a hepatite A é mais frequente na infância. Agora, já que o fígado não dói, não dá sinal, sintoma nenhum que ele está assim com problema, como é que eu sei, doutora? Como é que a doutora sabe que é alguma coisa do fígado? Sei que sintoma que ele vai dar, que manifestação externa ou no organismo que o fígado vai dando? É nessa maneira que ele é traiçoeiro, né? As fases iniciais das doenças hepáticas, sejam as hepatites virais, autoimune, doenças colestáticas, outras doenças genéticas do fígado, no início elas podem ter sintomas muito pouco específicos, Ok. tá? Uma fadiga, uma perda de peso, uma falta de apetite e algumas vezes você inicia essa investigação com sintomas mais pobres, mas Ok. isso quando o paciente é mais interessado e já vai Entendi. procurar. Mas infelizmente, os pacientes que vêm até nós, uma boa parte, ele estava fazendo uma investigação de uma outra doença e aparece com alteração hepática. Quando eles já aparecem para nós no consultório, com uma sintomatologia muito importante, eu vou chamar de florida, muito florida, né? Acentuada, Já está com uma barriga d'água, com as pernas inchadas, existem algumas manchas que aparecem no corpo em decorrência da doença hepática. Esse paciente já está avançado. Entendi. Por isso a importância do paciente ter esse autocuidado de fazer uma avaliação com um profissional, de fazer exames com regularidade. Não precisa ser um hepatologista, mas se ele for num clínico para fazer, um clínico geral, para fazer um check-up, e esse colega solicitou a função hepática, deu alterado, vamos procurar um especialista. No hemograma, geralmente vocês pedem um hemograma, né, aquele exame de sangue. Tem algumas vozes ali que dizem respeito ao fígado, doutora? No hemograma, né, a gente consegue ver se o paciente tem anemia, não tem anemia, se o paciente tem naquele momento alguma infecção viral ou bacteriana, mas em relação ao fígado é a plaqueta, tá? Plaqueta. O paciente a plaqueta vem associada ao hemograma. A plaqueta é um marcador que quando o fígado já tem um estágio avançado de cirrose, o baço aumentado, a plaqueta cai muito. Então, muitas vezes o paciente foi fazer um pré-operatório para um procedimento, para uma extração dentária, vem lá no hemograma uma plaqueta bem baixa. E aí merece ser investigada, porque ela é um sinal de alerta para doenças hepáticas. E é até bom esse esclarecimento, doutora, assim, porque, poxa, a gente está aí, saiu um tempo aí e o Brasil é tropical, dengue, né? A pessoa tem dengue, eu tenho um Covid da vida, baixa a plaqueta. Não é porque baixou a plaqueta que está com o problema no fígado, doutora. Não. São situações diferentes. São situações diferentes, né? Na infecção da dengue, existe um mecanismo que mexe na plaqueta também, mas é um mecanismo diferente pelo qual a cirrose faz abaixar a plaqueta. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes cirróticos, olha, você tem plaqueta baixa, não vai acontecer alguma coisa, você vai no pronto-socorro por uma outra causa, alguém que está com uma sinusite vai no pronto-socorro, a plaqueta baixa é dengue. Não, você já avisa que a sua plaqueta, ela é baixa. Muitos dos meus pacientes, eles até têm um relatório que andam com eles para mostrar, olha, eu já tenho essa plaqueta baixa, faz parte, né, da história da minha doença. Para não se confundir com o quadro que a gente está vivendo de dengue, né? Doutora Maria Beatriz, tem perguntas chegando, as pessoas estão interagindo conosco, a gente agradece. A Ana Cristina, aqui de Aparecida, bem pertinho da gente. Boa tarde, Ana Cristina, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, viu?
Lixas de unha e esmaltes compartilhados na manicure transmitem hepatite? Pergunta a Ana Cristina, doutora. Ai, Ana, muito obrigada pela sua pergunta, viu? A lixa não, tá? A lixa a gente também não deve compartilhar, porque ela pode transmitir micose, tá? Hepatite não. Mas o esmalte, é interessante você também ter o seu próprio esmalte. A hepatite C, por exemplo, ela pode durar até 30 horas com o vírus vivo no esmalte. Então, essas coisas que têm possibilidade de compartilhamento não é ideal, tá? Você não compartilhar agulha, você não compartilhar cortador de unha, cutícula, barbeador, nada com outra pessoa. Esterilizar sempre, né, doutora? Sim. Esterilizar, tem um sprayzinho de álcool, é importante, viu? A Ellen Oliveira de Aracruz, Espírito Santo, boa tarde, ela, que seja muito bem-vinda ao nosso Saúde e Fé, você representando a linda cidade de Aracruz. Hepatite pode ser transmitida por água ou alimentos contaminados, ou seja, uma alface que não foi bem limpo ali, doutora? Então, Ellen, veja só, a hepatite que é transmitida através de água e alimentos contaminados é a hepatite A e a hepatite E. Essas são as duas hepatites que podem ser adquiridas através de alimentos contaminados. Doutora, a água. O Marcos Souza, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que a gente agradece a participação, bem-vindo também você, Marcos, viu? Ele pergunta assim, posso tomar 2 doses de hepatite B no mesmo dia? Então ele colocou um outro tema que a gente não falou ainda, vacina. Temos que falar. Marcos, veja só, o esquema vacinal que o Ministério da Saúde preconiza para a hepatite B são 3 doses, tá? Só que essas 3 doses, elas não são aplicadas no mesmo dia, existe um intervalo entre elas. Então, o que é preconizado não são 2 doses no mesmo dia. Agora, vamos falar um pouquinho da vacina, doutora. Tem vacina, então? Tem vacina para qualquer letra? Não, para qualquer letra não. Infelizmente, a gente só tem vacina para hepatite A e para hepatite B. A hepatite A, ela entra no calendário vacinal com a criança aos 2 anos de idade. Se um adulto não teve a oportunidade de ser vacinado lá na infância, não tem problema, eu posso vaciná-lo a qualquer momento, tá? Elas são 2 doses com intervalo de 6 meses, tá? A hepatite B, ela entra no calendário infantil no 1º mês de vida, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo um parto, quando eu assisto um parto e a criança, tem algumas maternidades da nossa cidade que a criança nasce lá no centro cirúrgico, antes de ir para os braços da mãe, já foi vacinada para hepatite B, tá? A hepatite B são 3 doses, elas têm um intervalo entre si, tá? Elas são ofertadas pela rede pública, tá? Hepatite C tem tratamento, mas não tem vacina. Tá? A hepatite delta, ela não tem vacina, mas se você vacinar o paciente para B, ela está protegido da delta, porque a delta não consegue se proliferar sem estar conectado ao vírus B. E a hepatite E não tem vacina. Agora, doutora, a pessoa não tem certeza, será que eu fui vacinado? Será que a mãe não lembra, o pai não lembra, não tem a carteirinha, não lembra? Puxa, né? Mas eu já fui, eu posso receber outra dose e vai ter efeito colateral ou não? Veja só, nós temos uns marcadores das hepatites que eu tenho condição de dizer para você se você já teve no passado, tá? Não só se você está, se você já teve, se você fez a vacina, você está protegido, eu consigo encontrar a presença do anticorpo, ou se você não foi vacinado. Tudo isso, através da sorologia das hepatites, o médico é capaz de falar com certeza. Que interessante. A Daiane Santos, de Águas de Lindóia, São Paulo. Boa tarde, Daiane. Deus abençoe. Bom final de semana para você. Que bom que você está conosco, viu, Daiane? Uma pessoa que teve hepatite quando bebê, mas foi tratado, pode passar para outra pessoa depois de adulto? Pergunta a Daiana, doutora. Daiana, veja só. A hepatite na infância, ela é predominantemente a hepatite A. Ela é predominantemente a hepatite A, que é autolimitada, que cura e não deixa sequela. Então, ela não vai ter a presença do vírus no seu corpo na idade adulta. Então, ela não transmite. Ai, que boa notícia, né? A Amanda Limeira, de Roseira, São Paulo. Boa tarde, Amanda. Bem-vinda também você aqui no Saúde e Fé. Doutora, o que significa hepatite medicamentosa? Pergunta a Amanda, doutora.
Amanda, hepatite é quando um vírus, quando uma doença autoimune ou um medicamento agride o fígado. Então, alguns medicamentos, eles têm uma capacidade de poder produzir uma toxicidade e levar a uma hepatite medicamentosa. Nesse caso, não há a presença de vírus, não há nem A, nem B, nenhum deles, tá? Não tem álcool envolvido, tá? Então, o paciente, ele se expõe àquela medicação e acaba fazendo uma agressão hepática e trazendo os sintomas da hepatite, como as outras sintomas, fadiga, pele amarela, febre, cansaço, cor das fezes alterada, urina escura. Nessa manifestação, sintomatologia é igual. O que muda é o agente que produziu a hepatite, que foi o medicamento. Entendi. Doutora, às vezes a gente ouve, né, a pessoa, final de semana, digamos assim, popularmente encheu a cara, enfim, comeu de tudo, né, churrasco, gordura, enfim, assim, e aí vai recorrer a alguns frascozinhos, assim, eu vou tomar isso aqui para proteger o meu fígado, etc, etc. E uma orientação sobre isso, doutora? Então, na realidade, a gente chama de placebo, né? Isso aí, às vezes, é mais um fator psicológico que o paciente acha que vai tomar e vai funcionar, né? Isso vale para ressaca, isso vale para alimentos com teor de gordura muito elevado. Você já ingeriu aquilo, você já comeu aquilo. O teu organismo, ele vai dar um jeito de eliminar as toxinas, vai eliminar a gordura. Ou acumular, né? Só que no início, né, o que você precisa, né, nos dias que se seguem? É você ter uma alimentação mais pobre em gordura, uma ingesta de líquidos maior, para você passar por essa fase. Não é que esses flaconetezinhos vão resolver. Ó, flaconetezinho, aprendi mais uma palavra aqui. Doutora, então para quem está em casa nos acompanhando agora, para cuidar bem do seu fígado, principalmente para evitar esteatose, cirrose e hepatite, é fundamental? Ter cuidado com o seu estilo de vida. Quando a gente fala em estilo de vida, nós estamos falando numa alimentação de qualidade, nós estamos falando em atividade física regular. Se você é diabético, você vai cuidar. Se você é obeso, você vai tentar reduzir seu peso, diminuir seu risco cardiovascular, ter qualidade de sono. Tudo isso faz com que o teu organismo trabalhe melhor e, consequentemente, seu fígado seja saudável. Que maravilha, gente. Como sabe, como é gostoso ouvir a doutora Maria Beatriz, né? Gente, tivemos o prazer de conversar com ela, né? A nossa médica hepatologista, que já tem carteirinha aqui no Saúde e Fé, com a graça de Deus. Doutora, muito obrigado, que Deus abençoe. É sempre uma honra recebê-la aqui. Eu tenho certeza que quem está em casa, assim, está feliz da vida, porque com tudo aquilo que ouviu, vai aprender a cuidar um pouquinho mais e melhor desse órgão tão importante aí. Não tem dor, regenera, mas a gente tem que cuidar dele, doutora. Tem que cuidar. Obrigado, viu, doutora? Mais uma vez, eu agradeço o convite por poder ter estado com vocês. E não demora muito para voltar, viu? Tá bom, então, Deus obrigada. abençoe. Amém. Vou pedir licença, porque muita gente também pede um momento de oração aqui no programa. Por isso que chegou agora esse momento tão especial. Aprendemos a cuidar do nosso físico, mas o nosso espírito precisa ser alimentado. Nosso momento de oração. Pai de bondade, rogamos que derrames tua esperança nos corações dos enfermos, que eles sejam renovados em corpo e espírito, sentindo tua presença acolhedora a cada momento. Que a esperança em tua promessa de cura e salvação seja o alicerce de suas vidas. Concede-lhes, Senhor, a graça da cura e a bênção de dias mais felizes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como não agradecermos a Deus esse momento tão especial, minha gente? Quantas informações valiosíssimas. Por isso que aqui estamos ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, consagrando você, colocando também a sua família, a sua casa, as pessoas que estão enfermas, principalmente aquelas que estão tratando do fígado hoje, como a gente aprendeu, viu? Um dos problemas do fígado, gente, é o câncer também no fígado. Então vamos pedir a intercessão de São Peregrino. Mas agora eu também quero convidar você a preparar aquele copo d'água. Essa água aqui vai para a doutora Beatriz, gente, assim, com muito carinho, vai? Mas prepare também, vamos invocar do céu uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia,
Aqui te apresentamos, Senhor, esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que ao tomarmos essa água, desça do céu toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, essa aqui vai para a nossa convidada de hoje. Eu queria imensamente agradecer de coração. Preste muita atenção às dicas que a doutora falou hoje para nós, viu, gente? Preste atenção para você, cuidado, não exagere final de semana. Final de semana chegou, sábado está aí, domingo, dia de missa também, importante da sua comunidade, viu? E a gente vai se encontrar na semana que vem com mais uma super edição do nosso Saúde e Fé. Que Deus abençoe e continue se cuidando, viu? E continue na programação da TV Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom. Fique com Deus. Bom final de semana.